Sabia que cada tipo de microfone vai ter uma sensibilidade diferente sob a influência do som, de acordo com o que a gente chama de padrão polar? Que cada microfone vai captar o som com maior eficiência em direções diferentes. Alguns vão captar só o que está ali, exatamente na frente dele, outros o que está na frente e atrás, eliminando quase que completamente a influência dos sons que vêm pelas laterais, por exemplo, ou ainda vão captar o que vier em qualquer direção, 360 graus. Mas isso não é tão simples assim, né? Cada caso é um caso e cada um ainda vai ser mais eficaz para um propósito do que para o outro. Sendo assim, importante que o técnico, o engenheiro, o músico, o profissional do som e até mesmo aquele que for fazer uma pequena gravação caseira, um podcast, uma live no Instagram ou YouTube, que saiba ao menos o mínimo sobre o microfone que está usando ou o microfone que vai precisar usar, mesmo que esse seja o microfone do próprio celular, para enfim conseguir ter o melhor resultado possível com o propósito que você tiver determinado. Meu nome é Ricardo Fernandes, eu sou músico há 20 anos, trabalho com a trilha sonora para cinema, TV, jogos digitais e o audiovisual em geral, e hoje eu estou aqui à frente da Riff Soundtrack para falar para você sobre os padrões polares dos microfones. Então, pensa comigo, na gravação da cena de um filme, em que acontece um diálogo no centro da cidade, por exemplo, e existem várias tomadas diferentes, takes, e a gravação às vezes é até feita em momentos diferentes, com pequenas pausas entre uma fala e outra, para instruções do diretor, né? Vai ter ali, além de todos os ruídos relativos ao centro de uma metrópole, né? Carros passando para lá e para cá, né? Buzinas, sirenes, vozes, vendedores ambulantes, avião passando, enfim, é muita variedade de som e ruído, né? Além também da voz do diretor dirigindo os atores, por exemplo. Nesse caso, só de ter algum corte na cena, por mais que na edição das imagens não pareça que houveram cortes, fica impossível passar a sensação de continuidade do som se for usado um microfone que capte os sons em todas as direções. Nesse caso, o som ambiente pode ser captado separadamente em outro momento, de forma contínua, com um tipo de microfone específico para esse propósito, ou até algumas técnicas de combinações de microfones, como XY, AB, enfim, de acordo com os propósitos e a escolha do próprio profissional de som direto. E esse som ambiente também pode ser reconstruído com Foley e ou Sound Design. Já para as vozes dos diálogos, né, é extremamente importante que se use um tipo de microfone específico que vai captar somente as vozes dos atores. Ou seja, somente aquilo que estiver na direção que ele apontar. Percebe agora a importância do padrão polar? Aquele que determina a direcionalidade de captação de cada microfone? Então vamos falar um pouquinho disso, né? Eu vou te falar aqui de forma resumida, mas ainda com bastante detalhe para que você possa entender o que é padrão polar, saber quais são os principais tipos de padrões polares, como eles funcionam e ainda saber como você pode aplicar isso nas suas produções, nas produções das suas trilhas sonoras, de suas músicas e até mesmo nas gravações caseiras e ainda o melhor uso de cada um deles. Então, definindo, padrão polar é o espaço tridimensional mais sensível de captação do som ao redor da cápsula de um microfone. É o que determina a direcionalidade mais eficaz na sua captação. Em outras palavras, a gente tem aqui, por exemplo, um microfone. Eu sei que isso não é exatamente um microfone, mas como eu estou em home office e não tenho um microfone em mãos aqui agora, a gente vai ter que se contentar com isso aqui mesmo, beleza? Então, vamos imaginar aqui, né,
que aqui é a cápsula do microfone, tá? Aqui a gente tem o cabo dele e aqui a cápsula, que é onde vai ter a membrana, a fita ou as placas eletrificadas, dependendo do tipo de microfone. E o que é padrão polar, né? Padrão polar é o que vai determinar se esse microfone aqui vai captar os sons que chegarem por qualquer direção, daqui, 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 daqui de baixo, né? 360 graus, por exemplo. Se ele vai captar o que estiver vindo mais aqui da frente dele, né? Da frente aqui. Talvez um pouco do que vier nas laterais e anular praticamente tudo que vier daqui da parte de baixo, do fundo dele. Ou até anular quase que completamente todo o som que vier das laterais, mas captar tanto o que vier da frente quanto o que vier de trás. Então, o padrão polar é o que determina a direção mais sensível de captação de um microfone, beleza? E a gente tem vários tipos de padrões polares. Eu vou resumir aqui para depois abrir para você com mais detalhes, beleza? Bom, são 6 os padrões polares mais conhecidos e eu gosto de dividir eles de 3 formas, sendo 2 básicos iniciais, que inclusive foram os primeiros padrões polares, dos primeiros microfones criados e que acabaram gerando todos os outros, que são os omnidirecionais e os bidirecionais, ou figura 8. A gente tem também um intermediário. Eu gosto de colocar ele nessa categoria sozinho mesmo, porque ele, na verdade, é uma mistura dos 2 anteriores, os omni e os bi, né, que vai ajudar a gerar os próximos. Eu vou te explicar isso mais para frente, beleza? Esse que eu estou falando agora é o padrão polar mais utilizado no mundo inteiro e é chamado de cardioide. Depois a gente tem outras 3 variações, que são os supercardioides e ou os hipercardioides. E temos também os subcardioides. E agora vai um alerta, tá? Tome um certo cuidado com o termo ultracardioide, porque ele não determina um novo padrão polar, mas sim a união de um dos padrões polares que eu citei antes com a própria construção do microfone e que eu vou falar mais detalhadamente adiante, beleza? Antes de dar mais detalhes de cada um desses padrões polares, eu penso ser importante a gente falar um pouco sobre em que eles foram baseados e por que eles existem. Veja bem, a ideia de captar qualquer som por um microfone e depois emitir esse som de volta por um alto-falante sempre vai ter uma relação direta com o ouvido humano. E para fazer com que esse som captado em um momento específico seja apreciado em outro momento, com o mínimo possível de perda do sinal original, da experiência original e com a principal intenção de passar a sensação mais completa possível, os microfones precisam se basear na forma como o ouvido humano capta os sons no mundo. Diante disso, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é a seguinte: o ouvido humano só consegue apreender as frequências que estão entre 20 Hz e 20 kHz, ou 20.000 Hz. Então, tudo que um microfone captar além dessa faixa de frequência vai mais atrapalhar no resultado final do que ajudar. Porque essas frequências acima de 20.000 Hz e abaixo de 20 Hz, que estão mais ligadas ao ultrassom e ao infrassom do que ao próprio som, podem acabar chocando umas com as outras, se cancelando. E até o principal, deixe de ser inteligível. O ouvido humano capta tudo que está ao seu redor na faixa de 20 a 20.000 Hz. E além de diferenciar a distância, a posição das fontes sonoras, ele tem uma coisa que os microfones mais caros, mais tops do mercado do mundo todo não têm e nunca terão, que é um cérebro entre as 2 orelhas. E com isso, o ser humano é capaz de filtrar aquilo que focar a atenção para ouvir, deixar de perceber um som ou outro, ou até perceber com mais ênfase determinado som ou ruído no momento que quiser, de acordo com a vontade, o foco,
a predisposição, as experiências de cada indivíduo e principalmente a cognição. Por exemplo, um exercício que eu gosto muito de fazer, até mesmo como meditação mesmo, eu já faz quase 2 anos que eu medito praticamente todos os dias e eu indico muito para todo mundo, tá? Vai te trazer benefícios em todas as áreas da sua vida. Mas bom, você pode fazer esse exercício aí na sua casa mesmo, em qualquer lugar, tá? É o seguinte, tenta parar um pouquinho, de repente até fechar os olhos, acho que vai ser melhor, e focar a sua atenção nos sons das coisas que estão mais próximas a você. Pode ser o som da televisão, do seu cachorrinho ali no canto, sua esposa ou marido digitando no computador, um filho brincando, enfim, perceba cada detalhe deles. Agora, aos poucos, ainda aí no que está mais próximo de você, tenta perceber o som de outras coisas menos óbvias, como, sei lá, o motor da geladeira, o cooler do computador, a sua própria respiração. E aí aos poucos, pode demorar mais um tempo, tá? Não precisa ser nesse tempo que eu estou falando aqui, eu estou falando assim só para explicar mesmo. Mas na hora que você for fazer sozinho, lá relaxado, você vai no seu tempo, tá? Aos poucos, você vai afastando o seu foco. Tenta perceber algum som no apartamento ao lado, no quintal, na rua, o som de algum carro passando, de algum cachorro latindo distante, algum avião passando, né? Você aos poucos vai perceber que quanto mais você distanciar esse foco, colocar seu foco em coisas mais distantes, né? Mais você vai perceber sons que, concentrando ali no que está exatamente na sua frente, como por exemplo a tela do celular, né, enquanto mexe no WhatsApp, você nem percebia, mas eles estavam lá o tempo todo. E ainda, quando estiver lá na frente, percebendo sons distantes, os sons mais próximos a você vão dar a impressão de ter abaixado o volume. Então, essa capacidade de filtrar, de escolher o som, nenhum microfone tem, tá? Eles podem sim estar configurados previamente para captar faixas de frequências específicas, mais umas frequências do que outras, né? Mas no momento da captação, isso não muda de acordo com o que o microfone quer captar mais ou menos naquele momento. Pensa aí, por exemplo, em um casal conversando durante uma festa. Música alta, muitas vozes aleatórias, né? Barulho de copos, gritos, alguns cantando junto com a música, outros conversando alto, uma briga lá no fundo, risadas, enfim. Mas o casal está ali, concentrado, um na fala do outro e conseguindo prestar atenção tranquilamente, mesmo que o nível de volume da voz dos dois não esteja tão alto quanto outros sons e ruídos da festa. Mesmo que em algum momento um sussurre no ouvido do outro. E chega um ponto em que eles conseguem não ouvir vários dos sons da festa. Coisas que estão ali bem perto deles e bem altas também. Porque a audição é seletiva. Já percebeu que às vezes alguém chega para você e fala: cara, onde você estava? Eu tô aqui te gritando aqui já faz um tempão. E aí, a audição é seletiva, tá? E muitas vezes nem é de forma tão consciente assim. Considerando isso, nenhum microfone vai funcionar como o nosso ouvido. E é por isso que existem vários tipos de microfones, com padrões, tecnologias diferentes, com configurações diferentes. É por isso que existe a produção de áudio, a edição, a mixagem, enfim. É por isso que existem tantas vertentes de profissões relacionadas ao som. Seja a música, a captação de som direto, a produção, a pós-produção, o sound design, enfim. Tudo isso para tornar a experiência sonora o mais completa possível. Diante disso é que eu resolvi trazer aqui para você essa explicação básica, mas bem detalhada, de uma coisa bem específica dentro do assunto som, ou dentro do assunto áudio, ou dentro do assunto música, trilha sonora, microfones, tipos de microfones, padrões polares dos microfones. Então, agora sim, vamos lá, né? Vamos detalhar cada um dos 6 principais padrões polares.
E recapitulando, como eu disse lá atrás, padrão polar diz respeito ao espaço tridimensional mais sensível de captação do som ao redor da cápsula, do ponto de captação de um microfone, o que determina a direcionalidade mais eficaz na sua captação. Lembra dele? É o que vai determinar se esse microfone vai captar os sons que chegarem por qualquer direção, daqui, 360 graus. Se ele vai captar o que estiver vindo mais da frente dele, talvez um pouco do que vier das laterais, e anular praticamente tudo que vier daqui da parte de baixo, da parte de trás, do fundo dele. Ou até anular quase que completamente todo o som que vier das laterais, mas captar o que vier da frente e da parte de baixo. Tá? Então, padrão polar é o que determina a direção de captação de um microfone. Fechou? E dentre os vários tipos de padrões polares, o primeiro padrão polar que eu quero detalhar aqui para você é o padrão polar do ouvido. Mas como assim, né? Padrão polar do ouvido? Cara, você não ia falar de microfone, de padrão polar de microfone? Calma, tá? Que eu vou falar dos microfones sim, exatamente disso que eu vou falar. Fica aqui comigo, que na verdade é disso que eu estou falando agora, tá? Faz o seguinte, fecha aí um dos seus ouvidos com a mão assim e tenta perceber os sons que vêm de direções diferentes pelo outro ouvido. Pode até estalar os dedos assim, né, para você perceber melhor o que eu estou falando. Você vai perceber que com o ouvido que ficou aberto, você vai conseguir ouvir os sons que vêm de todos os lados. O que está em frente ao ouvido, né? O que está do lado oposto, em cima, embaixo, atrás, né? Os que vierem de cá, por exemplo, vão ser afetados pela cabeça, que acaba servindo como uma barreira para algumas frequências. Mas o fato é que seu ouvido consegue perceber sons vindo de todos os lados. Portanto, o ouvido é omnidirecional. E esse é o nome do primeiro padrão polar, os primeiros microfones que foram fabricados. Eles tiveram o padrão polar omnidirecional, também conhecido como microfones de pressão, porque a pressão sonora do seu diafragma era medida em um único ponto no espaço. Como esse tipo de microfone não tem informações direcionais, ele possui a mesma sensibilidade ao som vindo de todas as direções, né? Ou seja, captam em todas as direções 360 graus, esse tipo de padrão polar é muito comum em microfones de lapela. E é por isso que quando eu demonstrei o experimento de tapar o ouvido e estalar os dedos, você conseguiu ouvir daí o meu dedo estalando. E independente da direção em que eu instalei. Os lapelas possuem esse padrão polar justamente para garantir que o microfone continue captando o que eu, ou um ator, por exemplo, estiver falando, mesmo que eu vire a cabeça para cá, para cá, para cá, tá? E ele dá mais liberdade ao interlocutor. Os microfones com esse padrão polar, o omnidirecional, também podem ser usados para ambiência, o que eu não indico muito, tá? Porque ele não vai dar aquele senso de localização, por ser mono. Então, a sensação vai ser que todos os sons vão estar vindo do centro, e não aquela espacialidade toda do mundo real, tá? Mas isso vai depender muito do propósito. Por exemplo, hoje em dia, a galera tem ouvido, né, assistido, jogado muito por onde? Pelo celular. E muitas vezes, ou até na maioria delas, sem fone. Então é uma parada para se pensar e avaliar caso a caso, beleza? Eles captam o som de todas as direções de maneira praticamente igual, funcionando igualmente bem, tanto quando apontados para longe da fonte sonora. Vamos supor que a fonte sonora está aqui e eu estou apontando ele para cá, tá? Por exemplo, né? Quanto de frente para a fonte sonora. Isso se as distâncias forem iguais, tá? No entanto, até mesmo os melhores modelos de microfones omnidirecionais
tendem a se tornar direcionais em frequências mais elevadas, tá? Mais no agudo. Portanto, o som que vem por trás pode parecer um pouco mais apagado do que o que vem pela frente, embora aparentemente e igualmente alto. Isso talvez pela barreira que é criada pelo próprio corpo do microfone, como o exemplo da barreira da cabeça, né? Eles também servem como referência para comparação de todos os outros tipos de padrões polares, o que você vai entender melhor à medida que a gente for progredindo aqui, beleza? E, bom, vamos ao segundo padrão polar, que é o bidirecional. Ele foi o segundo padrão polar historicamente criado. Os microfones bidirecionais têm esse nome porque são projetados para captar sons que vêm de duas direções diferentes, a parte da frente e a parte de trás, tá? E tendem a anular, rejeitar os sons que vêm das laterais, por conta do formato que o desenho tridimensional desse padrão forma. Ele também é popularmente chamado de figura 8. E além desse nome, também são conhecidos, mas não de forma tão popular como o nome figura 8, como os microfones de gradiente de pressão. Imagina, por exemplo, que você tem uma folha de papel, tá? Na sua frente, assim. Imagina não, você pode fazer esse experimento aí na sua casa também. Se você tem uma fonte sonora, que pode ser a sua própria voz, por exemplo, né? Tanto na frente quanto na parte de trás desse papel, você vai perceber que ele vai vibrar, né? Ele vai tremer, vai se mover mesmo. Agora, se essa fonte sonora vier das laterais, né, você vai perceber que a influência vai ser ínfima, se não praticamente nula. E é assim que ele funciona. Os figura 8 ou bidirecionais são pouco utilizados e mais voltados para instrumentos musicais específicos, como por exemplo percussões. Mas ainda assim, raramente se vê o uso dele nessas situações. Originalmente, esse padrão polar foi muito usado nos microfones de fita e, nesse caso, o exemplo do papel que vibra dos dois lados é mais pertinente ainda, porque antigamente ele era muito usado para duetos, para duas pessoas cantando ao mesmo tempo. Mas a forma como as vozes atingiam o diafragma ao mesmo tempo, em direções opostas, afetavam o resultado final, porque eles funcionavam nessa posição aqui, ficando um cantor de cada lado. E aí você pode imaginar como que a vibração que vinha de um lado podia anular o efeito de outra, como se estivesse espremendo ali, tá? E até causar pequenas distorções, desafinações, né? Eles foram inventados porque os omnidirecionais possuem pouca sensibilidade para agudos e, por conta disso, historicamente são muito usados para gravar os instrumentos mais agudos, como por exemplo violinos, flautins. Esses foram os dois padrões polares originais ou primários. Uma vez que os dois padrões polares originais, o omnidirecional, que capta em todas as direções, né, 360 graus, e o bidirecional ou figura 8, que capta em duas direções opostas e anula o que vem das laterais, não eram tão práticos assim, em algumas situações, né, surgiu a ideia de combinar a tecnologia dos dois. E assim foi criado o padrão polar, que é hoje o mais utilizado no mundo inteiro, cardioide. Para você entender melhor como foi feita essa combinação e como acabou surgindo o padrão cardioide e até mesmo o porquê desse nome, vamos dar uma olhadinha aqui no meu computador, tá? Nesse desenho maravilhoso que eu fiz aqui. Eu sou um ótimo desenhista, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, olha que maravilhoso, né? Foi no Paint mesmo, tá? Mas vai dar para entender bem a mensagem. Olha só, esse daqui é o padrão omnidirecional. Como toda essa área amarela dele aqui, né? Esse aqui no meio é o microfone, tá bom? Como essa área amarela toda aqui é igualmente sensível ao som, né?
vai ser sensível da mesma forma de todos os lados, a gente pode dizer que o sinal de qualquer lado é positivo. Então eu coloquei aqui esse mais um, beleza? Agora aqui no bidirecional a gente tem os sinais contrários, né? Onde o microfone vai ter sensibilidade apenas nesses dois lados, né? Mas, como eu disse, por sinais opostos, tá? Lembra do exemplo aí da folha de papel, né? Enquanto um sinal influencia de cá, outro sinal influencia de cá, do outro lado, gerando uma influência contrária, que pode gerar várias possibilidades de distorção no som, como saturação, sensação de desafinamento, anulação, enfim. Então eu coloquei aqui que de um lado é negativo e do outro é positivo. Aqui onde não tem nada, né, nenhuma sensibilidade ao sinal, obviamente é zero, tá bom? Então, agora vamos pensar aqui. Quando somados os sinais desses dois padrões polares, algumas coisas vão acontecer, né? Porque, olha aqui, se eu tenho 1 mais 1, eu tenho 2, né? Se eu tenho 1 mais 0, eu tenho 1. E se eu tenho 1 menos 1, eu tenho 0. Então, onde o sinal era normal, de boa aqui em cima, ele agora vai ser dobrado, mais sensível do que era em ambos os microfones antes. Aqui do lado vai ser positivo também, porque vai manter o sinal do Omni e deixar de ser zero como no Bi, mas menos do que lá na frente, tá? E aqui embaixo vai ser anulado, tá? E no final das contas ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí, para você, por exemplo, que está só me ouvindo no podcast, né, mas está vendo aqui, não está vendo aqui o gráfico, o formato que ficou o padrão polar justifica o nome desse padrão polar, que é cardioide. A palavra cardio, de coração mesmo, tá? Então ele fica num formato aqui que se assemelha ao de um coração. Eu, na verdade, acho que isso aqui parece mais com uma bunda. Mas é claro que fica melhor pensar e dar um nome relacionado a um coração mesmo, né? Bom, como eu disse, o padrão cardioide é o mais utilizado no mundo inteiro, justamente por essa característica que ele tem de focar mais no que vem da frente e um pouquinho dos lados, além de praticamente anular o que vem de trás, ficando assim mais fácil de controlar o que vai ser captado e o que não vai. Por isso também ele é o principal microfone usado para voz, por exemplo, e principalmente em apresentações ao vivo, onde o foco é o cantor, o interlocutor, e não a plateia, né? E todos os ruídos e sons que vierem de outros lugares vão ter menos influência, tá bom? Beleza. Agora a gente vem para outra categoria, que são as variações que vieram a partir desses três que eu falei até aqui agora, né? Até agora. Que no caso é uma mistura deles. Ora cardioide mais omni, ora omni mais 2 figura 8. A partir disso, a gente tem vários outros padrões, mas eu vou falar aqui apenas de 3, tá bom? E a gente até poderia dizer que são 2, mas eu explico isso mais adiante, beleza? Então, o primeiro dessas variações que eu quero te apresentar é o subcardioide. O padrão polar subcardioide é, na verdade, um meio termo, uma mistura dos padrões omnidirecional com o padrão cardioide. Ele é como se fosse um omni menos sensível na parte de trás do microfone, tá? Mas não tanto quanto o cardioide.
é muito usado como microfone fixo em um estúdio, normalmente contra uma parede ou uma superfície, como mesa, chão, né? É muito usado no cinema, na captação de som direto, onde o ator vai se movimentar demais e nem o lapela, nem o boom se faz suficiente. Um bom exercício para isso um bom exemplo para isso é uma apresentação de sapateado, por exemplo, né? Onde os dançarinos vão se movimentar bastante e o som captado vai vir dos pés deles e do chão. Tá? O plano, né, nesse exemplo aqui, seria um plano aberto e não pode aparecer nenhum microfone. Então ele costuma ser fácil de esconder e capta bem o som das superfícies, como de uma mesa, por exemplo. E, enfim, a próxima variação de padrão polar que eu vou te apresentar aqui é a conhecida como hipercardioide, que a gente pode dizer que o padrão polar hipercardioide é uma soma do sinal omnidirecional com o sinal de 2 figura 8, com a frente mais fechada e direcionada, pontuda, né? Com uma pequena sensibilidade de captação na parte de trás também, que são resquícios do figura 8. O formato dele se assemelha ao do cardioide, só que mais puxado, mais alongado para frente e com uma pequena cauda atrás. Então, enquanto o cardioide capta aqui assim, né, o hiper vai captar mais fechado assim, com uma sensibilidade bem forte sobre o que vem da frente, mas vai ter um pouquinho de sensibilidade atrás também, pegando um pouco do que vem de trás e menos sensibilidade nas laterais do que o cardioide, mas não tanto, né, não tão pouco quanto o exemplo dos figuras 8, que anulam praticamente tudo, né, que vem das laterais. Ele é o padrão mais usado em microfones com tubo de interferência, que é um pequeno tubo que fica na frente da cápsula do microfone. Tá? O microfone está aqui, a cápsula está aqui e esse tubo está à frente. Tá? Para assegurar um cancelamento maior, né, muito maior, dos sons que chegam das laterais, mesmo com ele sendo hipercardioide. E os microfones que possuem esse tubo, com esse padrão, são os famosos shotguns, ou microfones de linha, e que são amplamente usados na captação de som direto, Foley, enfim, na produção de trilha sonora para cinema. Ele capta bem a voz ou o que tiver na sua frente, sem deixar completamente de captar um pouco da ambiência do local. O que pode ser até útil aí, né? Pode ser bom na hora de fazer a soma na pós-produção da trilha sonora. O seu uso é muito comum para captar sons mais próximos da fonte, tá? Mas ele também é muito útil quando for necessário posicionar em distâncias ainda maiores, porque como o foco dele é mais direcionado, né, mais focado mesmo, ele consegue captar bem o que se destina, né, e ainda evitando a influência de outros sons que vierem de outras direções. Nesse caso, né, esse exemplo, isso que eu disse agora, reforça ainda mais o que eu falei sobre eles serem excelentes para o uso no cinema, em vídeos e filmes, quando é necessário, por exemplo, captar o som e o microfone precisar ficar fora do quadro, né, fora do plano. Ou seja, fora do ângulo de visão da câmera. Algumas pessoas diferenciam o hiper do super, né? O padrão polar hipercardioide do padrão polar supercardioide. Mas na prática, eles são praticamente a mesma coisa, onde o supercardioide vai ter o foco um pouco menos fechado, né, do que o hipercardioide, tá? Menos sensibilidade na parte de trás, mas isso vai variar muito de microfone para microfone, de marca para marca. Às vezes, o hipercardioide de uma marca é
praticamente igual ao supercardioide de outra e vice-versa. O importante é você saber que os dois têm praticamente as mesmas características e principalmente qual vai estar mais condizente com o propósito que você tiver. E aí, explicado tudo isso, é bom lembrar do alerta que eu dei lá atrás, tá? Tome um certo cuidado, tá bom? Com o termo ultracardioide, porque ele não determina um novo padrão polar, mas sim a união de um dos padrões polares com a própria construção do microfone. O termo ultracardioide é comercial, usado para definir a combinação do padrão hipercardioide com um tubo de interferência de um microfone shotgun, o que vai fazer com que a sensibilidade frontal dele seja mais focada ainda, tendo pouquíssima interferência do som que vem das laterais, e é incorreto usar esse termo para definir um padrão polar, tá bom? E antes de finalizar aqui, eu quero mostrar para você outro gráfico aqui, beleza? Mas ó, calma, eu não vou torturar ninguém com outro desenho bizarro daquele que eu fiz não, tá? Esse daqui eu peguei na internet mesmo, tá? E bora pro meu computador aqui que eu vou mostrar para você. Olha só, esses daqui são os famosos padrões polares dos microfones. Olha só, esse daqui é o omnidirecional, que como você pode ver, ele tem a sensibilidade igual em todas as direções, 360 graus. Aqui a gente tem o bidirecional, né? E repara que o desenho dele é tipo um 8 mesmo, né? Por isso que ele é popularmente conhecido como figura 8. Esse daqui é o famoso cardioide, né? Que como eu disse, o nome é dado por dizerem que o desenho dele remete ao de um coração, mas para mim ele parece mesmo com um bumbum, tá? Repara que, como eu falei, ó, o sinal negativo do figura 8 somado ao positivo do Omni anularam o sinal desse lado aqui, né? Assim como eles se somaram e deixaram ele mais sensível aqui na frente e dos lados com uma sensibilidade um pouco menor, tá? Aqui a gente tem o super e o hiper, né? O supercardioide e o hipercardioide. Repara que eles são bem parecidos, né? Com pouca variação mesmo. Aqui o subcardioide, tá? E por fim, né? Como eu disse, o ultracardioide não é um padrão polar, mas algumas pessoas usam esse termo erroneamente para determinar a direcionalidade dos microfones shotguns, que unindo o padrão polar hipercardioide com o tubo de interferência, né, uma coisa material, né, acabam tendo essa sensibilidade, essa direcionalidade ímpar aqui que você está vendo, que que faz com que ele seja único, tá? E bom, voltando aqui, né, eu quero dar para vocês ainda um bônus sobre isso tudo que eu falei, porque eu te mostrei aqui detalhadamente os 6 principais tipos de microfone, de padrões polares, sendo os 2 primeiros criados, né, o omnidirecional e o bidirecional. O cardioide, que é uma mistura dos sinais desses dois, o subcardioide, que é uma mistura dos sinais do omni com o cardioide, e os super e hipercardioides, que são misturas dos sinais de 2 figura 8 com o sinal do omni. E além disso, eu te falei do cuidado que você deve ter com o termo ultracardioide e falei também dos microfones shotguns, que formam uma sensibilidade única e que é muito usado na produção de trilhas sonoras, sobretudo no som direto, né? Na captação dos diálogos, das cenas e ainda no Foley. Mas
que não forma necessariamente um novo padrão polar. Então, todo e qualquer outro padrão polar que você ouvir falar vai ser uma pequena variação desses 6 aqui que eu falei, tá? Com essas misturas loucas de sinais, como também a mistura de tecnologias do padrão polar com a construção do microfone, a exemplo dos shotguns. Mas, e aí? Como é que você vai saber qual usar? Como que você vai experimentar isso tudo, né? Eu dei várias dicas aqui, mas na prática é outra coisa, né? Porque por mais que eu fale, que eu explique, que eu demonstre aqui e que você decore, memorize, são coisas que você vai aprender, vai absorver mesmo, na prática, no campo de batalha, né? Somando o aprendizado teórico do que eu estou te passando aqui com a experiência, os testes, os erros e acertos do seu dia a dia. Então eu pensei, eu vou falar de um tipo de microfone que, se você tiver, ele vai te ajudar a suprir tudo isso aí. Vai te ajudar a testar cada um dos padrões polares, ou alguns. E ainda vai ser uma mão na roda para você fazer um pouco de tudo, né, disso aí, tá bom? Mas eu não queria falar de nenhum modelo ou de marca específica aqui, porque, sei lá, eu não estou ganhando nada de nenhuma marca, não queria fazer propaganda para ninguém. E também eu não quero te limitar a esse ou aquele modelo ou marca. Mas enfim, eu quero te falar aqui dos microfones multipadrão. Os engenheiros que projetaram esse tipo de microfone somaram ali 2 cápsulas com padrão cardioide. Com uma simples chave, eles passam a funcionar de uma forma que é possível recriar praticamente qualquer padrão polar. Praticamente qualquer padrão polar imaginável. Tá? Por exemplo, combinando ambos os sinais cardioides, a gente tem um padrão omnidirecional. Combinando os sinais cardioides, mas revertendo a polaridade de um deles, a gente tem um padrão bidirecional. Desligando um e usando o outro, você tem um padrão cardioide. E a partir desse princípio, né, de combinação, soma, subtração dos sinais de cada padrão, você já pode imaginar aí as várias possibilidades, né? Bom, então é isso, padrões polares dos microfones, o que determina a direcionalidade da sensibilidade de cada microfone. Omnidirecional, bidirecional ou figura 8, né? Cardioide, subcardioide, hipercardioide, supercardioide, ultracardioide, tá? Shotgun, multipadrão. Agora você já tem a informação de tudo isso nas suas mãos. Espero que você tenha gostado e principalmente aprendido bastante ou até aprimorado aquilo que você já sabia. E se por acaso você tiver aí qualquer dúvida sobre esse assunto ou quiser acrescentar algo, comentar ou ainda só me falar o que você achou, se gostou, se odiou, né? E por acaso me pedir para falar em outra oportunidade, em outro vídeo, de algum outro assunto relacionado à música, ao áudio e principalmente à trilha sonora, pode escrever aqui embaixo que eu terei o maior prazer em ser útil.